E, e aí eu quero mais entender como foi esse movimento, porque eu não fazia ideia de que existia um movimento, né? Muitos dos colegas também não sabiam que existia um movimento. E também quero saber da sua trajetória, se você puder se apresentar para a gente. Ah, tá bom. Você pode começar falando um pouco sobre você, depois você pode falar, tipo, seu nome, esse tipo de coisa. Tá Você não bom. se importa. Não, sem problema. Eu me chamo Liliane Souza, eu sou psicóloga clínica e, no momento, né, eu estou no doutorado em Psicologia Clínica e Cultura na UNB, né? Eu finalizei no ano passado o mestrado e aí engatei já no doutorado, né, para não dar um espaço aí para desistir. Desde a minha graduação, eu sempre participei de projetos de iniciação científica, né? Então, foi uma coisa que sempre me chamou muita atenção na minha formação, ao longo da minha formação, que seria esse processo de fato de pesquisar, de produzir conhecimento, né? De entender um pouco melhor, assim, na prática, né? E eu digo na prática no âmbito da sociedade, né? No início, inclusive, eu acho isso muito curioso, eu gosto de compartilhar, é que, à medida que eu ia passando, né, pelos semestres do curso, eu tinha a certeza que eu não queria ser psicóloga clínica. Por quê? Né? Porque eu acreditava que existia aquele processo exclusivamente individual, né, você ali dentro do consultório com o paciente, e para mim, os sofrimentos psíquicos, os processos, né, que acometem as pessoas, de uma maneira geral, né, claro que existem os aspectos individuais, mas eles aconteciam muito mais em um âmbito coletivo, em um âmbito social. Então, para mim, não comportava, né, o espaço clínico para isso. Então, eu era muito assim da psicologia social, da psicologia comunitária, né, do estar ali presente dentro desses aspectos. E aí, eu me aproximei muito disso ao longo desses projetos de iniciação científica, né? Então, um dos temas que eu mais pesquisei na minha graduação foi o fenômeno violência contra mulheres, foi onde me aproximou, né, dos estudos de gênero, das epistemologias, né, feministas, de cunho político-social, e aos poucos eu entendi que a psicologia ela tem um compromisso político e social de mudança da sociedade, né? E a gente, na nossa formação, a gente precisa estar engajado nesse processo para conseguir que haja, de fato, essa transformação. E aí, quando eu falo, né, desse compromisso político e social, eu estou falando na nossa prática, independente de qual área seja a nossa prática, né? E isso é muito engraçado, porque à medida que o curso foi passando, e eu fui, né, elaborando melhor, né, essas questões, eu entendi que era possível fazer isso independente do lugar onde você atuasse. Então, quando eu me formei, por exemplo, eu trabalhava no comércio, né? Então, eu fazia processos seletivos, né? Eu tinha esse processo mais relacionado a recursos humanos, gestão de pessoas. E como que eu posso fazer isso, né? Será que no meu processo seletivo, ali na minha prática profissional, eu vou ter um olhar que de fato proporcione essa mudança, né? Então, eu tenho preferência por contratar homens no lugar de mulheres, porque os homens não têm filhos ou não têm a responsabilidade de cuidar. Quando eu entrevisto uma mulher, eu vou perguntar para ela quem é que vai cuidar dos seus filhos. Eu faço essa pergunta para um homem que também tem filhos? Ou é porque eu entendo que o papel de cuidador é exclusivamente da mulher? Então, esses pequenos detalhes na nossa prática faz diferença. O meu processo seletivo, ele é um processo inclusivo, que eu vou tentar garantir a diversidade, a pluralidade dentro daquela empresa, né, incluindo pessoas negras, pessoas LGBTs, e uma série de diversidade, classe econômica, etc. Então, tudo isso faz muita diferença do meu olhar como psicóloga fazendo esse processo seletivo. Isso eu estou dando um exemplo assim, mais específico, mas a gente pode estender para todos os outros aspectos da nossa prática, da psicologia do esporte à psicologia clínica. E aí foi quando eu entendi que na psicologia clínica também era possível fazer esse processo, que é ter uma escuta qualificada, de entender que aquele sofrimento, ele não se reduz somente ao âmbito individual da pessoa,
Ok, eu estou tendo crise de ansiedade, mas será que as minhas crises de ansiedade se dá pela sobrecarga de trabalho, pela exaustão, pela responsabilidade que eu tenho do cuidado da casa, dos filhos, de tudo, e eu estou no meu limite? Sim, a gente tem que lidar com a ansiedade, entender e desenvolver mecanismos para que a pessoa desenvolva ferramentas emocionais para lidar com essa ansiedade. Sim, mas vamos contextualizar o sofrimento? Uma crise de ansiedade em uma mulher, por exemplo, ela vai se diferenciar de um homem porque ser mulher na nossa sociedade é diferente de ser mulher, é o ser homem na nossa sociedade, né? Então, a gente tem uma série, por exemplo, de homens que entram no processo depressivo depois que perdem o emprego. Será porque dentro da nossa sociedade existe muito arraigado essa ideia de provedor, né? Então, logo ele deixa de assumir esse papel. Então, a minha escuta tá calibrada, digamos assim, para ouvir esse sofrimento também dentro desse contexto social. Então, isso foi a grande diferença, assim, que eu consegui acessar na minha formação. E que eu considero de extrema importância que a psicologia tenha esse olhar político e social. Por que eu estou falando isso tudo, né? Isso faz parte da minha formação, mas isso também faz parte da minha forma que eu me coloco no mundo e entendo a minha profissão, né? Como motriz para essa mudança social. E aí, assim, conversando um pouco, né, já com essa ideia de falar um pouco sobre o sindicato, né, conselho, etc., como que eu cheguei nesse lugar, né? Então, assim, ao longo da minha trajetória, da graduação, e depois de me formar, eu carreguei muito para mim essa questão desse movimento político-social, né? Então, assim, eu entendendo o quê? Que a psicologia, ela tem esse poder de mudança, né? Ela tem esse poder de transformação, seja no aspecto individual, como no aspecto coletivo. Então, eu sempre estive muito engajada, né, nessas práticas. Depois que eu me formei, eu fui trabalhar em uma clínica, né, por plano de saúde. Depois de sair, né, dessa empresa que eu trabalhava como nessa área assim, de RH, de processo seletivo, eu fui para o meu mestrado, né? E aí, depois que eu fui para o meu mestrado, eu falei assim, vou para a clínica agora. E aí, o que a gente aprende, né, que é a clínica? Primeiro você precisa ir para a questão do atendimento por plano de saúde, para você conseguir pacientes, para você conseguir ter experiência, né, aprender, e a partir daí você vai construir a sua clínica, o seu espaço de atendimento. E aí, quando eu atendi durante um ano, né, numa clínica por plano de saúde, e quando eu me deparei com a realidade do psicólogo, né, da prática do psicólogo, eu fiquei chocada, né, relacionada ao psicólogo clínico. Eu não sei, assim, isso é uma coisa que é muito velada, digamos assim, agora tem se falado muito mais, mas a gente, ao longo da nossa graduação, a gente não aprende sobre isso, a gente não ouve os profissionais falarem sobre isso, e isso, de certa forma, é muito prejudicial até para a nossa visão, né, a nossa visão sobre a nossa profissão e sobre o que a gente vai ter que fazer, né, ao se formar. Então, qual que é a realidade, né? O atendimento por plano de saúde é um atendimento extremamente precário, em uma série de aspectos, né? Seja na qualidade que você vai oferecer para o atendimento do paciente, porque você tem ali uma série de atendimentos encarrilhados, né? Então, assim, atendimentos de 30, 40 minutos e que, tipo, não tem um intervalo de 5 minutos entre um atendimento e outro, né? Então, às vezes, ali tem psicólogos que trabalham de 8 horas da manhã até as 8 horas da noite com 1 hora de intervalo. Você tá ali, atendimento de 30 minutos. Quantos pacientes você vai atender por dia? Como que vai estar a tua escuta no final do dia? Né? Isso se a gente não olhar assim para um aspecto de condições de trabalho mesmo, né? Não tem espaço para descanso, esse intervalo para você poder se alimentar, para poder se deslocar, etc. Né? Então entra aí dentro desses aspectos. E além disso, a questão da remuneração, né? Que é extremamente discrepante do que orientado, digamos assim, pelo conselho, né? Então, o que a gente tem hoje? A gente tem uma tabela que ela estabelece um valor mínimo, né, sugerido de cobrança por atendimento. Então, hoje, se eu não me engano, é R$ 163 e uns quebradinhos ali de centavos. E o que a gente tem hoje na prática por plano de saúde? Né? A gente tem planos de saúde que chegam a pagar, sei lá, R$ 17 por consulta.
né, os planos que são considerados assim, eu pago um pouco melhor, né, então é 47, 32, aí você pensa que desse valor do plano de saúde, esse valor ainda, as clínicas, de uma maneira geral, deduzem 15% desse valor para pagamento, assim, supostamente, né, dos impostos, de emissão de nota fiscal, de, como se fosse, assim, uma sublocação do espaço que você está usando, e esse valor é dividido por 2, então metade desse valor fica para a clínica e metade fica seu. Então, se eu pego R$ 32, diminuo 15%, divido metade para a clínica, metade para mim, só para mim quanto? R$ 12. Então, eu atendo, né? Eu tenho ali um processo de atendimento para receber R$ 12 por hora de trabalho, né? Então, assim, é só para vocês terem noção do quanto isso é precarizado. E aí a gente começa, assim, né? Exatamente porque ao longo da nossa formação a gente não tem isso fazendo parte do nosso currículo, do ensino, né, para que a gente entenda melhor ainda a nossa profissão, não só como ciência, mas como profissão, logo como forma de sustento, né, então a gente tem aí psicólogos que precisam trabalhar todos os dias, de 8 a 18, para conseguir fazer um valor de salário, né, nessas condições que eu falei de plano de saúde, que justifique ali um salário que ele consiga sustentar, pagar as próprias contas, né? Então, a gente é muito ensinado na nossa profissão de que existe esse processo de, assim, de se doar, né? De doar do cuidado, da profissão, entendendo ali quase como uma benfeitoria, uma filantropia, né? Mas é a nossa profissão, é de onde a gente vai pagar as nossas contas, é de onde vai sair o dinheiro para a gente sustentar. Né? Então, por que um psicólogo ele tem uma dificuldade imensa de cobrar pelo próprio trabalho, justificando esse aspecto de cuidado, e quando a gente fala para um médico, uma consulta, que também é um cuidado com a saúde, tem também todo esse olhar, assim, quase idealizado aí, né, dentro do o médico salva vidas, etc., e ele não tem dificuldade nenhuma de cobrar pelo valor, né? Então, tem alguma coisa aí que acontece no meio do caminho. Então, esses são pontos importantes para a gente pensar nessa questão da prática. E aí é onde entra nessa pergunta que você fez, né, sobre o conselho e o sindicato, né? No Distrito Federal, a gente não tinha, né, sindicato até pouco tempo atrás, mas acho que antes de falar disso, é muito importante fazer essa diferenciação de conselho para sindicato. Né? Então, o que a gente tinha, né, e tem ainda, eu considero, hoje, é uma série de profissionais da psicologia que são, de certa forma, revoltados, né, assim, contra o conselho, porque é assim, eu pago 600 e tananã de anuidade, né, porque nem isso a gente tem acesso na nossa graduação, né? Quando a gente se fala, a gente fala, vou pegar minha carteirinha de CRP, quando vai ver, meu Deus, que pancada, R$ 600 para pegar a carteirinha. Aí fala, nossa, mas eu pago R$ 600 por ano e o sindicato, e o conselho não faz nada por mim, né? Eu tô aqui com minha condição de trabalho totalmente precarizada. Então, qual que é o papel do Conselho Federal, né? O papel do Conselho Federal, ele é de regulamentação, de fiscalização, no sentido que ele é uma autarquia, né? Quer dizer o quê? É uma profissão regulamentada pelo Estado brasileiro, né? Diferente de outras profissões, que não existe nenhuma regulamentação, não existe ao que responder, né? Então, tem esses processos. Então, quer dizer o quê? Existem regras, existe um código de ética, existe um órgão, né, superior ali que vai fazer o controle de quem são esses profissionais, como essa prática deve atuar, e se essa prática destoa do que é previsto, esse conselho vai fiscalizar, vai investigar e vai aplicar aí as penalidades, correções que são correspondentes a isso. Então, esse é o papel do conselho. O papel do conselho não é garantir melhores condições de trabalho. O papel do conselho não é aumentar o valor que o psicólogo recebe pelo plano de saúde, né? O papel do conselho não é esse. Só que a gente, na nossa formação, a gente não aprende isso. Então, a gente deposita ali tudo. Qual é, normalmente, a instituição que existe em todos os estados brasileiros que são relacionados à psicologia? Conselho, né? Conselho, porque tem o federal, que é o que rege realmente nacionalmente, e as regiões, né? Então, aqui no Distrito Federal, a gente tem a região 01. Então, cada estado vai ter a sua região,
e ele que vai fazer essa fiscalização ali dentro da prática daquele estado. Isso é um ponto. Então, a gente tem ali profissionais que se formam, que ficam extremamente revoltados porque o conselho não faz nada. E aí, quando a gente vai, né, entender, investigar melhor, a gente acessa exatamente esse aspecto, de que não é função do conselho fazer isso, é função de um sindicato. E aí, quando a gente faz esse levantamento, né, sobre sindicatos no estado não, né, no Brasil, de uma maneira geral, na região do Brasil, não são todos os estados que tem, né? A gente tem, eu não me recordo agora de cabeça, mas se eu não me engano, é uma quantidade muito pequena, assim, nós temos 27 estados, eu acho que nem 50% dos estados possuem um sindicato. Logo, a gente tem o quê? Uma profissão que, de certa forma, ela é precarizada, nesse sentido, né, de condições de trabalho. Ela tem uma série de debates aí que envolvem a nossa prática, inclusive da exclusividade ou não da psicoterapia, de como cobrar esse valor da sessão, né? Uma coisa ainda que é muito ultrapassada, que é como ter um olhar também empreendedor, né? A partir do momento que, quando eu me formo, eu sou um profissional liberal. Se eu sou um profissional liberal, eu preciso saber pagar os meus impostos, pagar as minhas contas a partir dos meus recursos, como captar clientes. Tudo isso faz parte da nossa profissão, da nossa formação, faz parte da nossa prática profissional. E o que a gente tem é uma quantidade enorme de psicólogos no campo do trabalho que não sabe, né, nada relacionado a essa parte contábil, não sabe nada sobre essa questão relacionada a marketing e a empreendedorismo, e vai parar aonde? Né? Nas clínicas do plano de saúde, mais uma vez, se precarizando, né, e precarizando a profissão. Eu chamo o plano de saúde de prostituição da psicologia, né? Porque é impossível, né, você atender 1 hora de atendimento, 40 minutos, e receber R$ 12 por isso, né? Com condições de trabalho extremamente precárias. Então, tem esse aspecto aí. Aí eu tô costurando, né? Eu vou na minha história, falo um pouco da profissão, porque eu faço parte, né, de um grupo de WhatsApp de psicólogos de indicação, né? Então, o que acontece muito? As pessoas que a gente se forma, ou colegas de profissão, acabam ali fazendo uma rede, né, de apoio para poder tentar se auxiliar aí nesse processo de conseguir pacientes, já que ninguém sabe exatamente como é que faz, né? Então, tinha um grupo de WhatsApp, eu ainda faço parte dele, né, que chama Psi Indicações, e aí começou, no ano passado, no início do ano passado, uma queixa muito grande, né, assim, do tipo de gente, assim, falando, gente, eu não consigo, né, trabalhar dessa forma, eu atendo com plano de saúde, receber R$ 17, R$ 15 por atendimento, gente compartilhando ali, tipo, umas planilhas, né, com a quantidade de atendimento, quantidade de valores, o valor que dá no final do mês, e falando assim, eu estudei 5 anos, né, não necessariamente as pessoas estudaram em universidade pública, que não quer dizer que seja pública, que não existe pagamento ali por trás, né, porque a gente sabe que os impostos investidos ali, mas no âmbito de instituição particular, e eu digo isso porque eu me formei em uma, a gente sabe que as pessoas se desdobram para poder conseguir se formar, né? Eu, por exemplo, ao longo de toda a minha graduação, eu trabalhei em comércio, né, praticamente. Então, eu trabalhava de segunda a sábado, trabalhava domingo e feriado, tinha folga ali um domingo por mês e uma folga por semana, e era isso. E era aí nesses momentos que eu conseguia, mas eu precisava trabalhar, porque era com o meu trabalho que eu pagava a mensalidade da minha faculdade. No final, eu precisei utilizar o programa do governo, né? Então, o FIES. Então, se for assim, até hoje eu pago a minha faculdade, né? Já tem 5 anos quase que eu me formei, mas eu ainda pago a minha faculdade. Por quê? Faz parte desse processo. Então, assim, a gente não pode descontextualizar essa realidade também da formação da profissão, né? Então, dentro da universidade pública, dentro das instituições privadas, e de uma maneira geral, ninguém aprende exatamente como é que chega ali. Então, você chega na prática profissional sem saber exatamente para onde vai, o que faz, se depara com uma realidade de trabalho, né, um campo profissional que é exatamente
assim, precarizado, com valores assim absurdos, e ninguém te ensina como se sustentar a partir da sua própria profissão. E ali tinha uma série de queixas nesse grupo, né, de gente falando assim, gente, se eu trabalhar como garçonete, eu faço um bico como garçonete em tal lugar e eu recebo um valor maior do que o que eu recebo como psicólogo. Aí outra, eu ajudo, eu faço também trabalhos manuais, artesanato, não sei o quê. Uma feira que eu faço e vendo meu trabalho, eu ganho mais do que eu recebo como psicólogo. E aí começou uma inquietação muito grande, né? Então, esse grupo aí tinha uma quantidade enorme de pessoas, assim, tipo, quase 200, se eu não me engano, e todo mundo ali trocando as queixas. E aí a gente falou assim, por que a gente não cria, então, um grupo só para falar dessas condições de trabalho e ver o que dá para fazer? Porque quem faz isso é um sindicato. E a gente falou assim, não existe sindicato no Distrito Federal, então bora montar um, vamos. Né? Aí criamos um grupo de WhatsApp só para isso. Nesse grupo migrou ali cerca de 50 pessoas, que já é muito simbólico também, né? A nossa profissão ela é muito individualista de certa forma, né? Então isso já é muito sintomático, inclusive, né? De um grupo de 200 pessoas, somente 50 se interessam por melhores condições de trabalho. E aí a gente conversando ali, falando, não, vamos marcar um encontro presencial. Na época ainda era possível um encontro presencial. Era ali de fevereiro, né? A gente, no início do ano passado. E aí marcamos, vamos marcar no sábado, tal, que era um horário que acaba coincidindo que ninguém atende de uma maneira geral. Marcamos no sábado, final da tarde, não, um monte de gente disse que podia, não. Chegamos lá, quantas pessoas tinham? 5. Quase. 7. Nossa. Tínhamos 7 mulheres, eu sendo uma delas, né? E aí a gente começou a investigar como que fazia para ter um sindicato, né? E aí foi quando a gente descobriu que já tinha existido um sindicato no Distrito Federal, que tinha funcionado por um tempo. Esse sindicato tinha sido encerrado aí pelo presidente da época, entendendo que a profissão não precisaria de um sindicato, já que todo mundo era profissional autônomo, então tinha uma lógica muito esquisita. Ele, por si só, né, resolveu ali fechar o sindicato, e desde então nunca mais tinha existido um sindicato. Até que a gente, né, começou esse processo de movimentação, a gente descobriu, né, a existência desse sindicato, descobriu que existia um processo judicial já para uma tentativa de reativação, mas existia uma série de processos, e aí eu, junto com essas 7 mulheres, nós começamos esse movimento de reativar, né, de mobilizar as pessoas. Então a gente começou a mandar, assim, estruturamos de uma forma, mandamos mensagens, assim, em vários grupos que a gente fazia parte para poder mobilizar. Criamos um grupo do WhatsApp específico para isso, né, que era um acompanhamento do sindicato, e aí era a ideia, de fato, de mobilizar de alguma maneira. A partir daí, a gente, né, teve contato com algumas pessoas específicas que faziam parte desse processo judicial, então já tinha, digamos assim, metade do caminho andado, né? Mas dali para frente eles precisavam de pessoas que se mobilizassem, e aí acabou casando. Claro que ao longo desse processo, né, uma série de pessoas, dessas 7 mulheres, né, foi se desprendendo, porque foi exatamente nesse meio aí de mobilização, onde a gente foi pego pela pandemia. Tiveram várias pessoas que tiveram que reestruturar aí a dinâmica da casa, né, de cuidado dos filhos, de cuidado de alguém, o medo também muito grande da contaminação. Tivemos pessoas que tiveram ali processos assim de ansiedade que de fato não tinham condições de continuar nesse processo, e acabou que esteve à frente eu e mais 2 pessoas, né, e aí a gente veio mobilizando até conseguir, né, realizar a primeira assembleia, que era uma assembleia para convocar a categoria, e a partir dessa primeira assembleia ser possível fazer um processo de início de eleição, né? Aí foi quando se startou, né, essa parte mais propriamente dita, para depois ter uma segunda assembleia, onde seria convocado aí esse processo de eleição. Então, foi escolhida a comissão eleitoral, que faria a organização todo desse processo, etc. Aí, dentro disso, né, depois que a comissão eleitoral lançou o edital para poder
se inscrever chapas e etc. Eu tive algumas questões, assim, de divergência com essas pessoas que inicialmente, né, tinham vindo desse processo, e aí eu optei por não continuar na ideia da chapa, né, então essa chapa, ela era uma única chapa, né, que se candidatou, ela continuou indo, teve as eleições, eles se elegeram, e atualmente é quem está à frente aí do sindicato. Não sei ainda, né, o que tem sido feito, eu vejo só algumas mensagens, me parece ainda que está num processo muito inicial, de estruturação, etc. Mas é importante a gente entender tudo isso, principalmente, né, vocês como futuros profissionais aí da psicologia, entender que existe, né, uma necessidade grande de mudança de mentalidade sobre a nossa profissão. Primeiro, entendendo que não é porque nós somos profissionais liberais que a gente não é uma categoria profissional, né? Isso é muito importante. E como categoria profissional precisa se unir, né? Porque dentro de várias esferas, né? É óbvio que majoritariamente a nossa prática é a psicologia clínica, mas existem psicólogos organizacionais, concursados, né? Profissionais da saúde, tudo isso tem uma série de processos aí que precisa de melhorias. Quando a gente fala de clínica, né? A gente fala de plano de saúde e não precarizar a profissão, ela passa por aí, né? Exatamente por essa luta como categoria organizada por isso. E aí, assim, isso acaba casando exatamente com o início da minha fala, que é a importância, né, dos profissionais que estão se formando hoje, né, como psicólogos e psicólogas, entenderem que a psicologia tem um compromisso político e social de transformação, começando pela nossa profissão, mas também pela nossa prática. Para mim, é indissociável, né? É indissociável e faz parte desse processo. Então, a gente precisa se organizar, a gente precisa se mobilizar, a gente precisa se atualizar, né? Então, muitas vezes, assim, quando eu me formei, a gente não tinha as redes sociais nesse nível, né, que a gente tem hoje. E aí, a gente tem pessoas que não são qualificadas por aí, né, e aí os famosos coaches e companhia, terapias, né, das mais diversas, aí, constelação familiar, tudo que não é científico, mas que tenta se passar por pseudociência, querendo aí dizer o que deve ser fazer ou não, e eles tomaram essas partes. E a gente ainda numa formação muito conservadora, dessa neutralidade, desse distanciamento, como se a gente também não pudesse falar sobre a nossa profissão e explicitar tudo isso, né? E aí foi quando eu resolvi, de fato, entrar nas redes sociais, né? As redes sociais como também um lugar de mobilização, né? Então, que uma psicologia psicossocial, uma psicologia inclusiva, uma psicologia que considera as questões de gênero, questões de raça, questão de diferenciação de classe, tudo isso faz diferença para a nossa prática profissional. Foi a partir daí, né, que eu resolvi ir para o Instagram, principalmente, para poder divulgar o meu trabalho, mas para também poder divulgar esse olhar da psicologia dessa maneira e que mais pessoas sejam alcançadas com essa psicologia, que é uma psicologia coletiva, uma psicologia que tem um compromisso político e social de transformação da sociedade. Então, passa aí por todo esse processo. Acho que é basicamente isso. Eu não sei se no meio do caminho aí ficou alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade para perguntar. É muito incrível, primeiro, né? Ver todo esse desdobramento de pessoas, de poucas pessoas, numa área tão ampla de vários profissionais né, pelo Brasil, né? Se eu não me engano, são mais de 400 mil psicólogos no Brasil hoje, e ver que numa área como o DEF, que é relativamente pequeno, né? Mas que também é importante ter essa pouca mobilização dos profissionais, né? É muito assustador para a gente que está estudando, que ainda está nesse caminho. Mas antes disso tudo, eu queria também comentar, quando você falou da sua experiência na área de RH, mais ou menos, né? Eu acho que o que você faz devia ser passado dentro do curso, sabe? É uma coisa mais humana mesmo. Tirar esse. Porque, assim, psicólogo também é cientista. E a gente tem que separar a parte de. Como é que eu falo?
objeto de estudo, mas eu acho que a gente não pode excluir isso. E quando entra no âmbito comercial, que no caso é esse de aceitar pessoas para trabalho, aí que tem que ter uma humanidade maior ainda, porque quando se trata do dinheiro, e não seu, mas da pessoa que está ali mandando em você, entre aspas, é muito mais complicado usar dessa humanidade. Mas eu acho que devia ter uma mobilização de toda a classe para que isso fosse mais recorrente, né? Que esse preconceito fosse menor, fosse desconstruído ao longo desse tempo que a profissão está aí. Que também não é tão antiga, mas, né, é uma das mais importantes na minha visão. A parte que você também falou sobre o empreendedorismo e que não é uma classe que tem esse up, né, de empreendedorismo como outras na área da saúde, por exemplo, a nutrição, que também são cientistas e que estão ali para desenvolver um trabalho e que muitas vezes é social. Mas a gente pode locar isso e fazer um pensamento, uma reflexão que um nutricionista que também estuda igual um psicólogo muito, ele tem muito mais facilidade para alavancar o trabalho dele, para tornar o trabalho dele mais comercial, né? Com talvez melhores ferramentas de trabalho. É claro que temos sempre as partes mais precárias em hospitais, que não têm os equipamentos necessários, às vezes não tem uma balança. Eu falo dessa área porque eu fiz 2 semestres, que eu pensei que era para mim, não foi, contra a psicologia, mas falando disso tudo, é muito assustador ver essa precariedade numa área tão necessária para a sociedade, sabe? A gente está tendo antropologia no primeiro semestre, e é muito importante ver esse estudo social, né? Ter esse estudo social em que o curso em si mostre para a gente que a gente tem que se unir para lutar por essas qualidades, né? Por melhor qualidade de trabalho que não tem. E igual quando você estava falando sobre tem uma hora de descanso, às vezes esse psicólogo nessa hora de descanso está atendendo um paciente por fora, né? Eu conheço psicólogos que fazem isso, que ali atendem das 8 às 8, e nesse uma hora que tem de intervalo, atende mais um por fora, e para ganhar esse pouquíssimo, né, dinheiro. É claro que a gente não entra pensando em dinheiro, pelo menos eu não entrei, posso falar por mim, entra pela profissão, mas que o dinheiro também é importante para a gente, né? A gente precisa sobreviver, pagar as contas. Esse ponto é muito importante, né? Porque é quase como se fosse errado, sabe? Tipo assim, Uhum, Deus, é um pecado se eu quiser ganhar dinheiro com a minha profissão. E não, sim, gente, isso faz parte da nossa profissão, assim, como da sustento vida, da da sociedade. vida. Então, a gente vive numa sociedade capitalista onde a gente precisa de dinheiro para existir, para viver, para dar conta Uhum, de tudo, né? E não é uhum, errado, né, ganhar dinheiro com a sua uhum, profissão. É errado é você ludibriar uma pessoa para isso, é você prometer uhum. uma cura que não existe, né? Que é Sim, proibido, sim, inclusive, pelo nosso código de comprovação. ética, né? Mas a gente Uhum, aprende que é errado. E por que eu estou falando isso? Porque eu passei por esse processo da gente, assim, a gente não aprende como precificar a nossa uhum, sessão de terapia. Então, eu vou para um atendimento particular, eu fico com medo de dar um valor e eu falar desse valor e eu, tipo assim, mas aí o paciente não vai querer ficar comigo. É a minha hora de trabalho. Eu estudei uhum, 5 anos para isso, né? Eu não vou fazer um atendimento aleatório. Eu parto de uma uhum, ciência. Foram 5 anos de estudo, muita gente com especialização, né? uhum, A nossa prática profissional exige ali estudo de caso, supervisão, né? Uma série de processos que não está resumido só aqueles 45 minutos, 50 minutos que você faz atendimento. E aí uhum, vem o psicólogo e fala assim: eu vou cobrar R$ 30, R$ 50 por hora, né? Aí vira um uhum, outro problema que é a questão do preço social, né? E aí o preço social não no sentido de eu vou fazer um preço mais acessível para pessoas que não têm condição, exatamente porque a gente sabe, né, desse compromisso político-social que eu falo, uhum, de que a nossa profissão, de certa forma, sim, ela é elitizada e a gente precisa tentar formas diferentes de alcançar outros grupos, né? Então, uhum, mas o que existe é um medo de cobrança de um valor que seja justo de acordo com seus estudos e com o seu trabalho que está sendo aplicado
porque a gente não aprende que a gente pode ganhar dinheiro com isso. Então, se eu vou cobrar o valor da tabela, gente, eu conheço poucos psicólogos, eu estou dizendo para vocês, sou formada há 5 anos, eu conheço poucos psicólogos que cobram o valor da sessão orientado pela tabela do Conselho Federal de Psicologia. Por quê? Porque a gente tem, digamos assim, quase uma autoestima baixa, né? Tipo, ai meu Deus, eu vou cobrar esse valor. Então, assim, isso faz parte desse olhar também, né? Um olhar empreendedor e um olhar de atualização. O mundo está se modernizando, a gente pode utilizar, sim, as redes sociais a nosso favor, divulgando o nosso trabalho, claro que seguindo tudo que é previsto no Código de Ética. A gente pode, sim, querer conquistar mais pacientes para que o nosso trabalho, a nossa forma de trabalho alcance mais pessoas. Às vezes, até a partir dessa quantidade maior de pacientes que eu tenho, me dá uma estabilidade financeira para abrir, por exemplo, um dia de atendimentos gratuitos, de atendimento de preço social, né? Aí a gente tem o quê? Psicólogos que preenchem a agenda inteira com preço social e mal dão conta de pagar as próprias contas, né? Então, assim, é de fato uma questão que você está trazendo que precisa do debate na nossa formação. E eu resumo isso tudo em uma coisa, que é um olhar crítico, né? A psicologia, ela precisa ter um olhar crítico. Nós somos ciência, né? Mas nós somos ciência e, como toda ciência, a gente precisa fazer uma análise crítica daqueles fenômenos que estão sendo estudados. Então, a gente precisa fazer um olhar crítico sobre a nossa profissão, a gente precisa fazer um olhar crítico sobre a sociedade que a gente está inserida, um olhar crítico sobre o sofrimento que está aparecendo, né, à nossa frente ali no nosso consultório, um olhar crítico sobre as pessoas que estão ali presentes para fazer um processo seletivo e um olhar crítico da nossa própria prática. Né? Nem um extremo, nem um outro. Então, a gente precisa aí de conseguir esse lugar aí, né, que é importante na nossa formação. Eu acho que falta muito também dessa exposição a esses assuntos, né? Falta muito que um grupo maior de psicólogos compartilhe isso. Assim, eu não vejo muito falar sobre. Eu fui saber sobre o sindicato agora, sabe? Eu também. Então, a gente devia saber disso assim que entra. Se, tipo, você não tem uma qualidade de trabalho, e aí a gente precisa lutar por isso. E aí, a partir do curso mesmo, desenvolver talvez grupos e movimentos para deixar isso mais forte, né? Para deixar ter uma união maior para a gente conseguir ter essa visibilidade para o nosso trabalho. Nosso não, de vocês, que a gente não é formado. Vocês também são futuros, né? Inclusive, vou deixar aqui, né, uma sugestão, né? Existe o Instagram, né, do sindicato, então é importante vocês, já como futuros psicólogos, acompanharem de alguma maneira como funciona, né, o que eles têm feito, inclusive para cobrar também, né, porque é uma entidade que vai responder ali pelas melhores condições do nosso trabalho, né. Existem as redes sociais, né, do Conselho, então, Conselho Federal e o Conselho Regional, né, aqui do Distrito Federal, é importante para a gente se aproximar da nossa formação. E ambas as instituições, né, tanto o Conselho quanto o sindicato, eles têm um setor, eu não sei exatamente, né, o nome exato, mas é um trabalho voltado para os estudantes de graduação. Então, um processo de que os estudantes se sindicalizem, claro que de uma forma simbólica, né, porque não são mais ainda formados, mas que já estejam engajados nesse processo, e também dentro do conselho, né, que acho que é o CRP Júnior, que era conhecido, também exatamente para engajar mais, né, os estudantes de psicologia dentro desse processo aí da nossa profissão, né, o que envolve como profissão regulamentada, profissão que fiscaliza, etc. Então, existem esses âmbitos juntos, né, que já é possível vocês estarem ali em contato com a prática profissional a partir daí. A outra sugestão, né, é de seguir profissionais em que vocês se espelham, que vocês se inspiram, que vocês, né,
consideram que acrescentam e que, de alguma maneira, nossa, eu admiro aquele profissional, aquela profissional, e quando eu me formar, eu gostaria de ter uma linha semelhante a essa, né? Então, tudo isso também auxilia nesse processo. Hoje, com as redes sociais, a gente tem muito mais acesso a isso, né? Vamos supor, não existissem as redes sociais, como que você saberia, por exemplo, da minha existência, da minha forma de trabalho, da minha prática clínica, né? Como que você chegaria nesse processo, né? Não chegaria. Hoje não, hoje tem as redes sociais, eu, por exemplo, estou nas redes sociais, eu falo sobre o meu trabalho, eu falo sobre a parte clínica, eu falo sobre as minhas pesquisas, né, do mestrado e agora do doutorado. Então, assim, a gente tem um acesso a outras esferas, digamos assim, da prática profissional da nossa profissão. Então, é possível que vocês também já se apropriem disso, acompanhem e entendam esse caminho também, que é possível dentro da psicologia, né? Nas redes sociais também, a gente também tem muitos psicólogos que têm conseguido se estabelecer na profissão por outros vieses também, né? Além da prática clínica, com cursos, né? Com e-books, com outras formas de fazer com que a psicologia alcance outras pessoas, às vezes a pessoa que não tem condição de pagar uma terapia regularmente, mas tem como comprar um e-book, ou tem como fazer parte de um grupo de WhatsApp onde vai ser um processo terapêutico, ou um atendimento de grupo. Então, tem várias possibilidades aí na nossa prática profissional que eu acho que na nossa formação ainda, né, ela está um pouco desatualizada. Então, é possível vocês se atualizarem acompanhando aí profissionais que têm um caminho aí dentro disso também. E aí, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, também não custa nada, né? Tem o meu Instagram, então quem se identificar aí com a minha forma de trabalho, né, com esse compromisso político-social da psicologia, eu utilizo bastante a questão da psicologia feminista e da psicanálise, né, e também utilizo muito essa área mesmo da pesquisa, porque é uma parte de mim dentro da psicologia, que é ser pesquisadora, pesquisar em psicologia, né, então, o Instagram é @LilianePsicologia, quem se interessar e achar importante acompanhar, gostar do meu trabalho também, vou ficar muito feliz aí de ter vocês. Eu acho que é isso, assim, acho que é o que eu posso acrescentar, né, nesse processo, de vocês, o máximo que vocês conseguirem já se conectar com a prática da profissão. Primeiro, evite surpresas, né, lá na frente, e vocês, de alguma maneira, já conseguem ir se organizando e tendo essa mudança de mentalidade, né, tirando um pouco esse viés aí que existe ainda dentro da nossa formação. Eu estava vendo mesmo, o sindicato disponibiliza muitas atividades para a gente estudante, né, com a nossa inscrição simbólica no sindicato, que eles vão dar várias coisas para a gente, tipo palestra, coisas maiores. Eu me perdi. Esqueci o que eu ia falar agora. Tá. Falta também, eu acho que uma parte dos professores mostrarem para nós, estudantes, que não é só uma profissão, que a gente tem que se entregar de verdade, ainda mais nas condições que a gente está. Desde agora, começar a se engajar de verdade, igual você falou, e começar a compartilhar essas coisas e cobrar os direitos, e pensar em maneiras de, mesmo fazendo tudo isso, atender o público mais social, né, mas que não consegue pagar o CEUB, né, tem o CAC, que disponibiliza um atendimento com valor simbólico muitas vezes, às vezes R$5, R$10, e eu acho que falta mais divulgação dessas coisas também. No mais, eu acho que é isso, assim. Eu não quis muito te interromper ali na hora que você estava falando, porque, né, acho importante ouvir bem tranquilo. Você tem alguma pergunta, Yuri? Eu queria falar sobre... Você tinha falado das suas dificuldades, né, com a clínica, e tem a questão também de você fazer o trabalho particular, né, só você em si, né. Aí você disse da dificuldade, né, de cobrar um valor, né, que o preço não é igual ao que vocês, né, na verdade, costumam cobrar. Você falou dessa dificuldade, mas poderia existir outras, né, em si? Porque eu acredito que quando a pessoa vai migrar na clínica, na terapia, né,
o psicólogo vai em clínicas, né? Mas como que seria se ele poderia dizer, como seria se ele fosse migrar na parte particular, só ele mesmo, sem a clínica? Em questões de falar quais são as dificuldades em si. Ah, entendi. Você fala assim, se depois de se formar, ele não vai para uma clínica com plano de saúde e ele já vai direto fazer a própria clínica particular. É Sim, isso? sim, é isso que eu Tá, quis dizer. Desculpa. imagina, fica tranquilo. Então, a gente tem duas questões aí que envolvem isso, né? Primeiro que a gente tem uma hierarquia financeira dentro da nossa sociedade, né? E, como vocês sabem, o nosso curso também vai ter pessoas mescladas disso. Então, tem pessoas, assim, que têm uma condição financeira e quando elas se informam, o pai e a mãe dão um consultório de presente, né? Então, a pessoa já sai com um consultório montado bonitinho e começa a divulgar o trabalho, né? Então, tem aí a ajudando, digamos assim, porque aí um se indica o outro e daqui a pouco a pessoa tá ali, tudo lindo, e a vida segue, né? Mas a gente sabe que para outras realidades aí sociais, financeiras, classe econômica, não é exatamente assim. Exatamente porque existe uma urgência de se ganhar, né, um valor que pague as contas, que dê conta ali do autossustento. O que eu posso, né, assim, colocar como dificuldade de uma maneira geral? Primeiro, é a dificuldade de se estabelecer como profissional, de conseguir captar clientes, eu acho que essa é uma principal, né? E uma questão de formas de divulgação do trabalho, né? E aí esbarra um pouco nessa questão que eu estou falando do quanto que a gente precisa se modernizar, que eu ouvi dos professores que era assim, olha, vocês de fato só vão conseguir estar estabelecidos na profissão e conseguir de fato assim, ter um nome e receber indicações para você conseguir viver da profissão depois de 5 anos de formado. Não sei, vocês estão no primeiro semestre, né? Uhum. Em algum momento do seu curso você vai ouvir algum professor falando isso. Por que esse professor está falando isso? Porque ele está desatualizado, ele está fora do mercado de trabalho. Tem tempo, ele está ali, ó, dando aula, dando aula, dando aula, não sabe a última vez que ele atendeu numa clínica, né? Que ele está no mercado de trabalho. Hoje a gente tem, né, outras possibilidades dentro disso. E aí é onde entra esse processo, né, do marketing, do empreendedorismo que eu tenho falado, porque isso também faz parte da nossa profissão, de como a gente vai divulgar, né? Então, antigamente, como é que se fazia? A gente fazia aí cartõezinhos, né? Então, o cartãozinho do clínico, saía deixando em um monte de lugar, entregava para parente, entregava para amigo, e falava, nossa, alguém pediu indicação de... Tipo assim, hoje isso não faz o menor sentido. A gente, por exemplo, quando quer procurar um profissional ou uma clínica, qual é a primeira coisa que a gente faz? Pega o celular. Joga no Google, a gente abre o Instagram e fala, deixa eu ver o Instagram aqui dessa pessoa. Então, cartão de visita não é mais aquele papelzinho. Nosso cartão de visita é a gente estar presente nas redes sociais, né? Então, acho que esse é um desafio, né, que a gente precisa transpor, que é exatamente esse, divulgar a psicologia, divulgar o nosso trabalho, utilizando as redes sociais, utilizando a internet, né? Então, essa forma de captar clientes, de fato, se você for nesse processo de captar clientes à moda antiga, você vai demorar, assim, 5 anos. Mas a gente tem casos aí de psicólogos que conseguiram, assim, uma quantidade específica de pacientes, ou lotar a agenda, né, como as pessoas gostam de falar por aí, a partir da divulgação do trabalho nas redes sociais. E quando você fala de divulgação, né, nas redes sociais, não é só divulgando assim, fulano de tal psicólogo clínico entra em contato. É produzindo conteúdo mesmo. Né? Então, assim, eu vou falar sobre uma área da psicologia que me chama mais atenção, que eu tenho mais afinidade, e aí eu vou distribuir esse conteúdo para as pessoas me conhecerem como profissional, para as pessoas entenderem como é a minha visão a partir da psicologia dentro disso, dentro de tal tema. E as pessoas vão olhar aquilo e vão se identificar. A gente vive numa sociedade que é assim, né? A gente segue na internet quem a gente se identifica, quem de alguma forma tem alguma similaridade com a gente ou que a gente gostaria de ser. Então a pessoa vai olhar aquilo e fala, nossa, que bacana o jeito que o fulano fala. Nossa, que bacana essa ideia que ele tem sobre tal tema. Nossa, eu também me sinto assim como ele está falando. E aí vai amadurecendo até um ponto que ela vai entrar em contato com você e falar, como que faz para ser atendido por você? E assim você vai conseguindo, né? Existem outras formas também, né? Que é o anúncio no Google, né? Então você tem um site, faz um anúncio no Google. Então, assim, se você de fato imprimir um cartãozinho e sair deixando um cartãozinho por aí,
possivelmente você demora 5 anos para, né, Uhum. também se moderniza, porque a gente está num mundo que se globalizou e que majoritariamente é a internet. Então, a gente, como profissão, também precisa se atualizar dentro disso. E cada um respeitando o próprio espaço, né? Ah, não quero aparecer, quero só colocar o conteúdo. Ok, mas de alguma forma você existe ali, né? Então, Uhum. tem um perfil, né, do Instagram que eu gosto bastante de seguir, tem algumas ressalvas, assim, de alguns aspectos específicos, mas eu acho que ensina muito esse aspecto, né, do empreendedorismo digital, que chama Psi do Futuro, né, então, eles ensinam exatamente como que um psicólogo hoje, e tem muitos estudantes de psicologia que já começam a fazer isso ali a partir do 8º, 7º semestre, porque quando se forma, né, ele já está ali consolidado, digamos assim, nas redes sociais e já sai formado atuando, né? Então, ele ensina exatamente esse processo de como você está ali presente nas redes sociais, divulgando o seu trabalho, divulgando conteúdos da psicologia que precisam alcançar mais pessoas. Então, eu acho que o que dificulta mais, né, diretamente você se formar e ir para sua clínica particular é essa parte de captar clientes, porque o captar clientes ele vai estar diretamente ligado com o valor que você vai receber mensalmente. Então, precisa-se de estratégias modernas, atualizadas dentro do mundo que a gente vive, que é um mundo da internet. Agora, mais ainda, né, com a terapia online consolidada, porque mesmo antes da pandemia já existia a possibilidade de atender online, eu já atendi online, mas não era assim massificado como é hoje, porque a pandemia colocou a gente nessas condições. Então, mais do que nunca, a gente tem que estar presente dentro desse mundo online e ampliou muito a possibilidade da nossa prática profissional. Então, dentro disso, eu acho que esse seria o maior desafio, né? A captação de clientes baseada no valor e essa segurança, digamos assim, de colocar um valor que seja justo de acordo com a sua formação, né? Óbvio que, eu tenho 3 anos de formado, eu não tenho, assim, eu não tenho como, eu acabei de me formar e cobrar uma pessoa que já está na clínica há 3, 5 anos, né? Claro, então eu vou colocar um valor que seja um pouco mais compatível. Mas o que é compatível com os anos de curso que você teve? O que é compatível com os estudos que você faz, com a supervisão que você paga, com o tempo dedicado ali para produzir conteúdo nas redes sociais? Tudo isso é compatível. Então é compatível eu cobrar uma sessão de R$ 100 inicial? É sim. E daqui 3 anos você vai estar cobrando 150, 200? Ok, de acordo com o seu investimento na tua profissão. Mas é importante a gente parar de se precarizar e ter esse lugar, né, esse medo de entender a psicologia também como profissão e como forma de sustento e de ganhar dinheiro, né? A gente vai sim ajudar pessoas, inclusive acho que a maior parte das pessoas que entram no curso é nessa ideia, né? Eu quero ajudar pessoas, eu quero doar mais sobre o meu trabalho. Mas não é errado também fazer isso e conseguir se sustentar, ter uma condição de vida confortável e agradável a partir do seu próprio trabalho. A questão da rede social é muito importante, até porque quebra muitos tabus que tem em relação à profissão. Muita gente acha que psicólogo é psicólogo 100% do tempo. Numa visão diferente, por exemplo, para dentro do consultório, você é o psicólogo ali com o seu paciente, você não carrega bandeiras, nem nada do tipo. E dali para fora você é uma pessoa normal, que tem os seus gostos, que tem a sua personalidade e gosta de expressar ela. Eu sigo uma psicóloga, que eu não lembro o nome, mas que ela mostra muito isso, sabe? Ela mostra assim, olha, gente, eu também tenho esses hobbies aqui, eu não vou divulgar porque esse aqui é meu trabalho, esse aqui é meu perfil de trabalho, mas eu tenho esses hobbies, eu faço essas coisas, sabe? Mostrando que a gente, mesmo tendo esse trabalho muito difícil, né, ainda mais mal remunerado muitas vezes, por conta dessa precariedade de trabalho, a gente também é humano, a gente também tem nossos desejos, a gente também tem nossas necessidades. E eu acho que é meio que isso mesmo. É um processo também lidar com essa exposição, né? É muito assustador, pelo menos para mim, ter essa exposição em rede social. Você viu que meu perfil não tem foto, é por conta disso mesmo. Eu tenho uma fobia, assim, desse ambiente digital, sabe? É perigoso, você tá todo o tempo ali sendo julgado e às vezes recebendo mensagens ruins, né? E eu tenho muito medo disso, mas eu acho que é um processo que a gente, querendo ou não, vai ter que passar, porque esse é o mundo de hoje, né? O mundo atual. E
daqui 5 anos, quando a gente vai formado, vai ter muito mais avançado e a necessidade de ter uma rede social engajada vai ser muito maior. Então, eu acho muito importante a gente mostrar isso para os nossos colegas de sala, né? Eu vou disponibilizar, se você deixar, para todo mundo a gravação inteira, porque eu acho muito importante. A gente vai ter 15 a 20 minutos de apresentação do trabalho em si, mas eu acho muito importante todo mundo ter esse material que a gente produziu aqui para assistir, para ver onde está indo, para saber os caminhos, os caminhos a tomar, desde o início, desde que está no começo, porque eu acho que muita gente ainda tem uma visão distorcida do que é atuar como psicólogo. Hoje aqui muitas dúvidas foram sanadas, muitas curiosidades que eu não fazia ideia, sabe? Eu tinha também. um pouco de noção dessa precariedade de salário, né, por conta que eu fui atendido no CAC, né, e foi de lá que eu comecei a me interessar, mas que a gente vê que psicólogos que se formam sem essa base, né, sem essas orientações, agora, graças à luta de vocês, né, essas pessoas que juntaram para fazer esse sindicato, eu acredito que daqui a 5 anos as coisas vão estar melhores ainda, mas que vão ter mais coisas ainda para lutar. E é muito importante todo mundo ver isso e saber que todo mundo tem que se engajar. Poxa, de 50 pessoas foram 7, sendo que tinham muito mais gente no grupo, sabe? É assustador. Sim. Era para todo mundo ter ido, sabe? Todo mundo se preocupar. Se você ganha bem, tudo bem, mas o seu colega também, sabe? Empatia, você precisa ter essa empatia pelo seu colega. Sim, coletividade, humanidade. É muito legal isso tudo que vocês fizeram, né? Esse trabalho, esse movimento, e que muita gente nem sabe, está ali dentro do curso, nem é comentado, sabe? Eu não vi nenhum professor comentando, olha, gente, o sindicato disponibiliza tal coisa para vocês, vai lá, se inscreve, sabe? E tem muitas coisas que vão ajudar a gente no curso em si, sabe? Nessa carreira acadêmica que o sindicato está disponibilizando. Eu também acho que está bem no comecinho, mas que já está dando muitas oportunidades para os estudantes, né? Eu acho que essa nossa conversa também serviu para abrir os olhos de futuros profissionais, não só em relação às condições de trabalho, mas em relação aos trabalhos sociais também, né, que são muitíssimo importantes na sociedade que a gente vive. Igual você falou, se cada um se organizar para ter ali o seu momento, se possível, um momento de socialização, de um trabalho mais social, mais acessível, não sei, um movimento talvez, com vários psicólogos, uma vez na semana, em tal área, sabe? Eu acho importante. Eu sei que quase no fim do curso, a gente vai ter que escolher uma área para meio que atuar assim, e eu pretendo atuar na área mais infantil, na área de escola, que mais precária ali. Provavelmente também, eu não sei, eu tenho que preparar meu psicológico, porque eu também tenho muito interesse em trabalhar nessa área de abusos em si, sabe? Porque é curioso, é assustador, mas eu preciso preparar o meu estômago porque eu ainda sou muito fraco para essas coisas. Mas é aquela coisa, a gente vai ali separando o nosso eu psicólogo do eu que sente aquilo ali. Eu acho que é isso. Muito obrigado de verdade por participar, por tirar o seu tempo para vir aqui falar com a gente. Eu super pagaria por isso, eu tenho certeza. Imagina. Porque eu agradeço o convite, tá? Fica à disposição, meus contatos, né? Igual eu falei. Vou compartilhar com todo mundo. Eu sempre gosto de falar do Instagram, porque a partir dali a pessoa acessa várias coisas, né? Então, acessa o site, acessa meu WhatsApp, então, né, eu divulgo o Instagram, que é o mais fácil, né? Então, @Liliane Psicologia, se alguém quiser aprofundar mais esse papo, se alguém quiser, né, saber mais detalhes, meu contato fica à disposição, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Liliane. Obrigado, Liliane. Eu vou encerrar aqui a gravação. Falou. Muito boa, mano. Valeu, cara.